Já o Partido Novo afirmou que vai pedir a inelegibilidade de Lula assim que a candidatura for registrada. A sigla alega abuso de poder político e econômico durante o desfile da última noite. Sobre esse assunto, eu converso agora justamente com o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Ele fala conosco ao vivo aqui na Band News TV para trazer mais detalhes dessa ação. Obrigado, presidente, em primeiro lugar, pela presença com a gente aqui em pleno carnaval, pela atenção aqui com a nossa equipe. Boa noite. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda-feira de carnaval. Explica pra gente, presidente, por que o pedido e já tem uma data para que seja apresentado? Detalhe pra gente os próximos passos. Perfeito. Não só para contextualizar, nós já havíamos entrado na semana passada com uma representação no TSE, pedindo uma liminar para que a escola não desfilasse usando esse samba-enredo, essas alegorias, enfim, todos esses elementos que eram de fato e foram comprovadamente uma campanha eleitoral antecipada para o Lula e para o PT. Né? O TSE acabou indeferindo essa liminar, permitiu que a escola desfilasse, mas nos seus votos os ministros deixaram claro que, olha, se o que foi trazido aqui nessa representação se concretizar, então, de fato, estaremos entrando num campo minado, numa areia movediça. Inclusive, acho que foi essa a expressão que a ministra Carmen Lúcia usou, porque era tudo muito claro. E, de fato, no desfile, aquilo ali se concretizou e muito mais, né? Teve muito mais elementos ali de uma ode ao Lula, de uma campanha eleitoral explícita por parte da escola de samba, contextualizando as eleições, trazendo os gritos de guerra, o jingle histórico já do Lula, né, trazendo os adversários políticos, satirizando eleitores dos seus adversários políticos, enfim, é tudo um contexto até grotesco para uma campanha eleitoral, imagina, para um desfile de carnaval. Né? Então, nós esperamos agora o julgamento dessa ação, do mérito dessa ação, lembrando que o que foi indeferido foi a liminar, mas o mérito ainda vai ser julgado, que seria por propaganda eleitoral antecipada, e aí nós pedimos uma multa referente ao valor global de todo esse investimento, né? De quanto custou todo o desfile do carnaval, a transmissão, tudo isso deveria ser a multa a ser paga pelo Lula e pelo PT. Só que tem um contexto para além disso, que é o uso dos recursos públicos e a atuação direta do Palácio do Planalto no contexto desse desfile, né, da própria escola de samba. Porque isso, no nosso entendimento, caracteriza abuso de poder político e abuso de poder econômico. Então, essa é outra coisa, para além da propaganda eleitoral antecipada, há também abuso de poder político e abuso de poder econômico, e nós vamos entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral, que é uma AIJE, que só pode ser ajuizada no momento que o Lula registrar sua candidatura, ou seja, provavelmente lá em agosto, e nós vamos pedir nessa ação aí então a inelegibilidade, a cassação do registro de candidatura e a inelegibilidade por 8 anos, que é a pena para o abuso de poder político e abuso de poder econômico. E na decisão da semana passada, presidente, a que o senhor fez referência, né, nessa ação no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra relatora do caso, ela tinha deixado aberta essa possibilidade. Ela negou qualquer tipo de veto ao desfile, disse que isso configuraria censura prévia, ou seja, proibir que a escola fizesse o desfile, mas fez uma espécie de alerta, dizendo que o tribunal acompanharia, que se tivesse alguma infração, ela poderia ser punida posteriormente. Isso anima os senhores? Acaba sendo interpretado como um indício de que pode haver sucesso essa ação? Foi bem recebida essa sentença da semana passada da ministra Estela Aranha? Foi vista como uma janela de oportunidade para essa nova ação de agora? Olha, eu entendo que sim, ainda que o TSE tenha um histórico recente, em 2022, grave, de censura prévia, que foi a censura ao documentário da Brasil Paralelo, ao menos nessa decisão eles deixaram claro que, olha, né, não vamos impedir a escola de desfilar, mas se esses elementos aqui descritos se concretizarem, aí sim estamos falando de um ilícito. E de fato se concretizaram. Na verdade, eles eram bastante óbvios, porque tudo que nós relatamos lá, muito possível, muito improvável, né, que a escola voltasse atrás. Por exemplo, o samba enredo já estava no YouTube há vários dias, já era conhecido, já era público e notório, todo mundo sabia qual era a letra, todo mundo sabia quais seriam as fantasias, né, as alegorias, as alas. Só que, além disso, muitas coisas só surgiram à tona na véspera do desfile, né, mesmo ontem. Por exemplo, uma que nós não sabíamos, que era uma ala do PT, né, uma ala que representava a estrela do PT, né, ou seja, uma campanha partidária
em horário nobre, na nossa maior manifestação cultural, sendo transmitida para o Brasil inteiro, fazendo propaganda partidária. Então, ou seja, onde é que está a isonomia aí, né? Se o TSE permitir que isso é válido, que precedente nós estamos abrindo para as próximas eleições, aliás, para os próximos carnavais? Porque em 2028 todos os prefeitos em reeleição vão usar esse precedente, dessa jurisprudência, para fazer a mesma coisa, né? Então, é absolutamente necessário que o TSE seja rigoroso nessa decisão, porque não vai acabar apenas com a credibilidade das eleições, mas vai acabar com o próprio carnaval. O carnaval vai se tornar um movimento político, né? O carnaval vai ser o início da campanha eleitoral, se o TSE não for rigoroso nesse momento, Vitor. E falando em eleições, presidente, deixa eu ouvir um pouco também sobre como estão as movimentações. O Partido Novo tem um pré-candidato à presidência da República, né, que é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Como é que estão os preparativos em relação a isso? E passou a ser cogitada também nas últimas semanas a possibilidade de que o governador fosse o vice da chapa de Flávio Bolsonaro, que abrisse mão da candidatura própria para concorrer a vice de Flávio. O próprio Flávio foi questionado sobre essa possibilidade, disse que vê o governador Zema com bons olhos, enfim, fez vários elogios a ele, disse que seria, assim, uma ótima opção. Mas pergunto ao senhor presidente, isso está na mesa, alguma negociação ou não? O Novo vai até o fim com essa candidatura do governador? Qual a situação de momento? Não há nenhuma negociação nesse sentido, nem da nossa parte, nem da parte deles. O que há é muito respeito por parte dos candidatos que estão se colocando no campo da direita. Nenhum de nós aqui, né, dos candidatos da direita, seja o governador Romeu Zema, seja o Flávio Bolsonaro, seja os outros governadores, nenhum deles se vê como adversários. Pelo contrário, se veem como aliados. Mas há uma estratégia por trás disso, no sentido de ter mais candidaturas no campo da direita, como foi no Chile, e foi bem sucedido no Chile. Por quê? Sabemos que pelo campo da esquerda só vai vir o Lula, já vem muito pesado, né? Já vem com a máquina, já vem com toda a estrutura, vem a reeleição e vem muito pesado. E sabendo usar a máquina, sabendo usar todos esses artifícios, vão atacar e ataca pesado. É importante que nós tenhamos mais candidatos para diluir essa pancada e também para poder revidar, né? Do ponto de vista de estratégia eleitoral, é absolutamente válido um maior número de candidaturas. E aí sim, aquele que passar para o segundo turno certamente vai receber o apoio de todos os outros. Então não é uma corrida de adversários, é uma corrida de aliados. Estamos na mesma trincheira. Eu acho que essa é a grande diferença dessa eleição para todas as outras que nós tivemos no passado, porque existia ali uma certa competição, vamos dizer assim, entre candidatos dentro do mesmo espectro para conseguir espaço. Aqui, o que eu vejo nesta campanha, nessa eleição, é diferente. É todo mundo se respeitando, todo mundo na mesma trincheira e seguindo o seu caminho. Há um pacto de não agressão. É mais do que isso, mais do que um pacto de não agressão, é uma parceria para que possa ter mais candidatos, ter mais discurso, mais vozes, mais argumentos, mais repertório contra o que vai vir do outro lado pelo PT. Então, hoje o governador Romeu Zema é pré-candidatíssimo à presidência da República, tem todo o apoio do partido, a unanimidade dentro do partido, já lançamos a sua pré-candidatura e ele irá até o final. E nos estados também, presidente, a ideia é que o Novo saia com candidatos, por exemplo, a governador, ao Senado. Como é que isso está sendo trabalhado? Nós temos hoje uma nominata muito forte no Senado, nós já temos pré-candidatura do Marcel Van Hatten, né, no Rio Grande do Sul, figurando muito bem nas pesquisas. Nós temos a pré-candidatura do Deltan Dallagnol, liderando também as pesquisas para o Senado no Paraná. Temos o Ricardo Salles, muito bem posicionado em São Paulo, para o Senado. Tem outros nomes surgindo que nós já estamos conversando para trazer pelo Rio de Janeiro. Estamos muito bem estabelecidos em Pernambuco. Então, o Novo já tem uma nominata tanto para Senado quanto para deputado federal, muito bem estabelecida. Nós nunca estivemos tão fortes. É a nossa melhor geração indo para a eleição, nominatas quase completas, com capital político bem estruturado. Né? O Novo vai muito bem nessa, a gente vai crescer muito, isso é fato, não tem como fugir disso. E isso tudo vai dar uma sustentação para a nossa candidatura presidencial. No momento, nós temos hoje duas pré-candidaturas, três pré-candidaturas a governo colocadas, né, especialmente no Nordeste. Nós temos o Laércio Bonfim como pré-candidato no Maranhão, está aparecendo aí com 20%, 25%, ou em primeiro ou em segundo, dependendo da pesquisa, está muito bem posicionado lá. Nós temos o Eduardo Girão no Ceará, que é nosso senador hoje, também está colocado como pré-candidato ao Senado no Ceará. Então são praças que a direita também precisa formar lideranças, precisa colocar, né, se estabelecer como liderança no Nordeste. E nós temos dois bons quadros, dois excelentes quadros, bem posicionados
para liderar o partido também, que avança agora para o Nordeste, né? Nós temos essas candidaturas, como eu falei, no Maranhão e no Ceará, mas nós temos uma nominata muito forte também em Pernambuco, né? Certamente vamos eleger aí 2 ou 3 deputados federais. Então o Novo deixa de ser um partido com uma força quase que exclusiva no Sul-Sudeste e passa agora também a ter praças bem estabelecidas no Nordeste e no Norte do país. Nós estamos nacionalizando o partido e isso tudo vai dar esse sustento para a candidatura do governador Romeu Zema, que vai sair agora do governo, né, para se dedicar única e exclusivamente à campanha eleitoral presidencial. Em relação a pautas, presidente, qual o senhor imagina, ou quais o senhor imagina que vão ser as agendas dessas candidaturas? Porque eu lembro que lá atrás, na fundação do Novo, o próprio nome do partido faz alusão a isso, né? A ideia era de uma alternativa, o partido se apresentava como algo diferente de tudo que já tínhamos. Vai ser essa a tônica também da campanha agora de 2026, ou seja, o Novo se apresentando como alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo, ou não? O partido hoje se vê posicionado mais à direita, até por isso que o senhor falava antes, né? A sinergia que existe, a convergência de ideias do pré-candidato à presidência Romeu Zema com o Flávio Bolsonaro. Isso coloca o partido mais à direita ou não? Ainda está mantida essa ideia do Novo como uma alternativa aos dois polos? Não, Vitor, nós sempre estivemos à direita. A grande diferença da candidatura do Romeu Zema para as outras duas candidaturas presidenciais que nós tivemos é que agora nós temos um legado a mostrar, né? Nós tivemos, o governador foi governador de Minas Gerais durante 8 anos, reeleito em primeiro turno na última eleição, pegou um estado completamente destruído pelo PT. Minas Gerais estava falida quando o Romeu Zema foi eleito, né, com um déficit de 11 bilhões, e hoje já entrega o estado com um superávit, indicadores na educação, indicadores na saúde, indicadores na segurança, todos eles cresceram muito. A participação de Minas Gerais no PIB cresceu mais que a média de todos os outros estados brasileiros, ou seja, mostrou que o governador soube explorar o potencial, as vantagens comparativas do estado, captar recursos, trazer empresas e crescer, fazer a economia de Minas Gerais crescer para poder restaurar a dignidade do mineiro e colocar Minas Gerais de onde ela nunca deveria ter saído, né? Caminhando aí para ser a segunda economia, inclusive, do país, que hoje é o Rio de Janeiro. Minas Gerais em breve vai passar com as reformas que foram feitas e com tudo que foi colocado pelo governador Romeu Zema ao longo desses 8 anos. Ou seja, nós temos um histórico. O governador Zema vem com um currículo de quem já pegou um estado destruído pelo PT e soube consertar. E é mais ou menos isso que nós estamos vendo nessas eleições, Vitor. O PT, ao longo dos últimos 20 anos, né, destruiu o Brasil. Foi uma geração perdida. A minha geração é uma geração perdida no Brasil. Nós, comparado aos nossos vizinhos, com exceção da Argentina e da Venezuela, que, enfim, são casos à parte, mergulhados no kirchnerismo e no bolivarianismo, o Brasil cresceu menos que todos os outros países da América do Sul, né? O Paraguai cresceu em média o dobro do que o Brasil. Se nós tivéssemos crescido o que o Paraguai cresceu ao longo dos últimos 20 anos, muito possivelmente o nosso PIB per capita, né, a nossa qualidade de vida, seria muito semelhante ao que é a Polônia, ao que é Portugal. Mas não, muito em função, aliás, quase que exclusivamente em função das decisões do PT no governo, essa geração, né, esse destino foi roubado da gente. Então, nós vamos levar esse discurso para a campanha presidencial. Vamos mostrar que nós temos um partido, nós temos quadros e nós temos um candidato, um pré-candidato hoje à presidência da República que já mostrou como se faz, sabe o que fazer, não tem medo de enfrentar os desafios, tem coragem para enfrentar os desafios e sabe o caminho para restaurar a dignidade do brasileiro e livrar o Brasil das garras do PT. Ok, aí a palavra do presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, conversando com a gente na Band News TV. Obrigado, presidente, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Vitor. Bom trabalho e bom restinho de carnaval a todos. Valeu.